Abre sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 5. Semana passada o Léo falou sobre maturidade, né? E é tão importante, né? Os argumentos que ele usou, olha, maturidade traz estabilidade nos relacionamentos, na sua fé, faz parte, né? Eu como pai, eu observo meu filho amadurecendo. Tem coisas que ele precisa mudar, mas ele está amadurecendo. Você que é pai, você que é mãe, você observa que a pessoa ela vai crescendo e ela vai tomando algumas decisões. Aí você começa com muito medo, né, dar um pouquinho mais de corda. Aí você vai dando uma despachada no menino. Aí ele vai amadurecendo, trabalhando e segue a vida, né? Então é importante o amadurecimento. E o amadurecimento espiritual é mais importante ainda, porque conforme você amadurece com Deus, as coisas ao seu entorno ela vai ter um impacto. Os seus relacionamentos vão ser transformados. A maneira como você lê a Bíblia vai ser transformada. A maneira como você se relaciona com o mundo vai ser transformada, porque faz parte do que? Da maturidade, né? A grande questão é que naturalmente é mais fácil você perceber alguém amadurecendo, né? Eu lembro quando começou a sair barba no Nicolas. Eu falei, meu Deus, o Nicolas e o Miqueias e o Ita estão num curso para jovens que eles não estão aqui, então vamos falar do Nicolas, né? Então eu apavorei, porque estava meu barbeador começou a ser usado. Eu falei, não é a Denise, é o Nicolas, né? Fazendo barba, começou a usar minhas roupas, porque ele estava amadurecendo, né? Ele começou a sair mais sozinho, ele começou a ter uma independência, e a gente que é pai morre de medo, mas faz parte, você observa, é claro. A grande questão, quando a gente vai para o lado espiritual, nem sempre é claro o crescimento de alguém. Nem sempre o passar do tempo significa ou é igual. Oi, tudo bem? Estou vendo você aqui, bem-vinda, viu? Nem sempre o passar do tempo é igual na igreja, é igual à maturidade espiritual. E aí eu queria que você acompanhasse comigo Hebreus capítulo 11, Hebreus 5, versículo 11 ao 13. E o Léo, ele deu uma tarefa de casa. Não sei se você lembra. Ele falou assim, olha, eu te aconselho você a estudar duas coisas. Quem lembra? Justificação e santificação. Levanta a mão quem estudou isso. 1, 2 pessoas. 3. Então assim, quero puxar a orelha de vocês, porque se você fala para o seu filho fazer para casa, você deu o exemplo. Então faça o seu para casa. Depois eu vou explicar como que a justificação tem muito a ver com a maturidade. Olha lá no capítulo 5 de Hebreus. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça. É forte isso aqui, não é? O autor de Hebreus está dando uma chamada para a igreja. E ele fala, olha, tem coisas que são difíceis de explicar. E a vida cristã não é fácil, a caminhada não é fácil. Então ele não é fácil. Ele precisa de maturidade. Só que ele usa um critério para falar quando você se distancia de criança para a maturidade. Qual é o critério que ele usa aqui? Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino do quê? Da justiça. A justificação tem a ver, o ensino da justiça, sabe como que se chama? Justificação. Então, quando você não conhece justificação, esse ensino, você ainda é uma criança. Você está tomando leite. E eu vou te explicar o porquê disso. Esse foi o critério. A doutrina da justificação qual é? Cristo pagou pelos pecados seus. Ele é o nosso justificador. Eu percebo, irmãos, que nós vivemos um pouco do Antigo Testamento, né? Talvez até muito. Tipo assim, olha, só para te dar uma referência.
Deuteronômio 11, 26 a 28. Eu vou te explicar isso aqui. Eu vou ler, você pode anotar. Fala assim, preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem ao mandamento do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Para pensar. Em Deuteronômio, Deus chega para o povo e fala assim, ó, eu te dou dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha. Meu amigo, qual que você escolhe? Isso é o mais claro. O povo de Israel escolheu qual caminho? Qual você acha que eles queriam escolher? Bênção. Qual o caminho que eles escolheram? Maldição. Você vai perceber que o povo de Israel lá passou a vida tentando fazer. Não, eu vou tomar a escolha boa, eu vou fazer o que é certo. Eu vou obedecer. E só errou. Só pecou. O povo foi toda hora castigado porque pecava. Essa aliança só era para mostrar que ela não vai dar certo, porque a aliança é ruim, Deus, os mandamentos são ruins. Não, a carne não consegue. E essa é a história do Antigo Testamento, pessoas tentando agradar a Deus e pessoas falhando. Só que Deus, eu já dei uma aula e eu falei, o propósito da lei era simplesmente qual? Mostrar que você é um pecador. Você não consegue ser justo pela lei. Por isso que você precisa entender o que é a justificação. Por isso que isso faz uma diferença entre ser maduro ou não. Imagina você ter uma relação com Deus margarida. Sabe qual é a relação com Deus margarida? Sabe aquela florzinha? Margarida, né, que tem, que ela é amarela com vários pétalos. Né? O que você faz com aquilo lá? O que você fazia quando você era criança? Estava apaixonado. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, torcendo para cair onde? O bem me quer, né? Alguns manipulam, bem me quer, mas sentar bem me quer. Alguns de nós temos essa relação com Deus. Hoje meu dia foi ruim, cobicei, briguei com a minha esposa, xinguei no trânsito, mal me quer. Deus está bravo comigo. Aí você depois do outro dia, hoje o dia foi perfeito. Eu não briguei com ninguém, eu tive uma conduta exemplar, bem me quer. Tomara que você morra no dia bem me quer, então. Porque se você morrer no dia mal me quer, você está perdido. Alguns têm essa relação com Deus. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E é por isso que você é uma criança, se você pensa assim, você é inconstante. Um dia você está bem com Deus, um dia você está mal com Deus, um dia Deus é demais, um dia Deus não presta, um dia Deus é bom, um dia Deus é mau. E você fica perdidão. É isso mesmo. Fica confuso e a sua fé não deslancha. Sabe igual criança? Criança tem as leis, não tem? Você que é pai, eu tinha algumas leis com o Nico quando ele era pequeno. Primeiro, você vai numa loja que tem roupa. Primeiro mandamento, não soltarás a mão do teu pai. E é difícil porque esses meninos quando são pequenos são ensaboados, né? E o Nico um dia ele saiu e ele adorava se esconder atrás daqueles cabines de roupa. E ele entrava, sabe quando também tem aquelas saias compridas, né, que as mulheres vão escolhendo? E ele entrava ali e sumia, e a gente ficava desesperado. Ai meu Deus, roubaram o Nicolas, e agora, o resgate, não tem dinheiro. Eu já começava, para quem que eu vou pedir emprestado? Oh meu Deus, né, fica no desespero. Aí um dia eu apliquei a lei, falei, faz isso de novo. Aí um dia ele fez, eu e Denise nos escondemos. Aí ele viu que ninguém procurou, ele começou a olhar, cadê meu pai? Entrou em pânico. Aí eu fui lá e falei, aprendeu a primeira lei, não soltarás a mão do teu pai, né? Outra lei que a criança tem, qual que é? Não porás o dedo na tomada. Não é isso? O Nicolas, ele gostava de quebrar essa lei, e eu deixei ele tomar um choque, nunca mais, entendeu? Agora, você acha que eu continuo assim com o Nicolas? Nicolas, não solte a mão. Nicolas, chega uma hora que tem que crescer. Chega uma hora que não dá mais para ter esse relacionamento. Pode, não pode. Está bravo, não está. E é isso, esse é o argumento que o autor de Hebreus fala, olha, se você não entende a justificação, você ainda é criança. Romanos 8, capítulo, para desenvolver esse pensamento, Romanos 8, versículo 1 a 4, vamos lá.
Então, se você acha que relacionar-se com Deus é merecer o favor de Deus por meio dos seus atos, você é uma criança, você vai sofrer muito, você vai ficar muito inseguro com relação a Deus. Você vai para um lado e para o outro, é o que o Tiago fala, você é como a onda, dependendo da situação, você está para cá ou para lá e você não é constante naquilo que faz. Então, Romanos 8, versículo 1 a 4, depois eu vou entrar na questão do comportamento, não se preocupe. Portanto agora, olha lá, Romanos 8, 1 a 4, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, observa o que o livro de Romanos está falando. Ele fala aqui, olha, já não há condenação. Imagina eu falar para você, você não tem mais condenação. Não há. Por quê? Porque você entrou num estado piloto automático, você não peca mais. Não, ele dá a explicação. Porque os que estão em Cristo Jesus já não são mais condenados. Opa, peraí. Vou enfiar o pé na jaca, né? Claro que não. Porque ele fala que é por meio de Cristo que você tem discernimento da graça e isso muda a sua conduta. É fruto, não é algo que você inventa, que você força. É fruto, acontece. Ele vem. E aí ele começa a falar mais, olha, a lei, lembra da lei? A gente acompanha no Antigo Testamento, ele fala assim, a lei era incapaz do quê? De te libertar, de fazer você sempre escolher o que é bom. E ele fala, por causa dessa lei, a lei era ruim? Não, a lei é boa. Mas por que a lei não produz santidade em você? Você acha que o propósito da lei é produzir santidade? Alguma vez? Não. E se você estuda o livro de Hebreus, por exemplo, é uma excelente carta teológica para você aprender isso. Mas ele fala aqui, olha, a lei não vai conseguir produzir santidade. Não é culpa da lei, de quem é? Da nossa carne. A nossa carne não consegue, e bom. Você pode tentar, um dia eu estava lá com uma discussão com o Nicolas, né? Vamos falar do Nicolas. Não depois, não vai ligar para o filho, seu pai falando de você, não faça isso. Aí eu cheguei assim, nós discutimos por algo. Me deu uma raiva. Sabe aquela raiva que você quer matar o sujeito? Então eu vou matar esse hoje. Eu não consigo mais matar ele, porque ele já está grandão. E eu senti tanta raiva dele, que eu não vou falar com ele. Fiquei de cara fechada, igual uma criança. Aí veio a Denise, Marcos, não é sério, tentando apaziguar. Eu sabia que ela estava certa, eu sabia que eu estava errado, mas eu não conseguia mudar. Sabe quando o seu coração, o pecado te abraça e você fica... E aí vem o Espírito Santo. Tem que falar, tem que pedir desculpa, você está errado. Lembra do que ele já fez por você, e aquilo foi me queimando, me queimando. E aí eu falei, Deus, então me dá força. Eu entrei lá no quarto, estava o Nico lá empurrado. Eu olhei para ele, olhou para mim e começou a dar risada. Comecei a rir, eu acreditei. Porque eu vi tanta imaturidade do meu lado, dele também. Mas nós vimos, desculpa aí, foi mal, errei, a coisa acabou. Quer dizer, o pecado não tem o poder de te dominar, porque você entende que Cristo já fez, que está perdoado, que você vai errar mesmo. Rimos, rimos. Enquanto no mundo, uma discussão de pai e filho, às vezes gera até morte, separação, nunca mais se falam. Esse é o poder do Evangelho, porque nós já fomos justificados. Nós não temos que insistir no pecado de ninguém, porque eu já fui perdoado. Se Deus perdoa o maior ofendido, por que você não perdoa? Não há cabimento nisso. E aí faz a diferença entre crianças e adultos. Crianças ficam lá empurradas, fechadas, querendo que a lei dê certo. Adultos perdoam, reconhecem a justificação dos pecados, amam, perdoam, se relacionam.
essa é a diferença da graça em nós. Já não há condenação. Se lembra quando no Antigo Testamento, né? Eu adoro ler o Antigo Testamento, é muito bom. Não ache que o Deus do Antigo Testamento se converteu no Novo Testamento, é um Deus só. Alguns acham que no Novo Testamento Deus se converteu, né? Puxa, se arrependeu e nada disso, é um Deus só. Mas lá no Antigo Testamento, quando você ia fazer uma oferta pelo pecado, o que você teria que fazer? O que você fazia? Você vem, ia até o templo, né? Levava um animal. O que o sacerdote, qual era o papel do sacerdote? O que ele fazia? Ele olhava o animal é perfeito? O animal está ok? Aí ele era sacrificado para perdão do seu pecado. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Isso é tudo uma sombra. Porque quando nós pensamos em Jesus, no sacrifício que ele fez, lembrando lá do Antigo Testamento, o sacerdote ele não olhava para o cara que está levando o sacrifício. Deixa eu ver se você é perfeito. Deixa eu ver aqui se a sua aparência está legal, se você fez tudo direitinho. Não, o mais importante qual era? O sacrifício. O sacrifício sim teria que ser perfeito. Irmão, quando a gente olha para Cristo, quando a gente vai até Deus, Deus não olha se você está bonitinho, se você fez tudo certinho, Ele olha assim, olha, o seu cordeiro é perfeito. E Jesus é o nosso cordeiro, Ele é perfeito. E é por isso que você é justificado, porque quando Deus vai com a ira, porque Deus é um Deus justo, Ele é um Deus irado também. Eu já falei sobre isso. Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é justo, Deus também. Mas quando Ele vai até você, quem te justificou? Cristo, o Cordeiro. Quando Ele vai exigir o sacrifício, quem é o que sacrifica por você? É o próprio Cristo. Vai lá para a gente entender. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21, para você entender um pouco essa doutrina. Fala assim, posso ler? 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Em que momento a justiça acontece? Quando aquele que não tem pecado, olha que interessante, se Jesus tivesse pecado, Ele ia morrer pelos pecados dele, não pelo seu nem pelo meu. Eu estou morrendo pelo meu pecado aqui, eu estou pagando pelo meu pecado. Mas a Bíblia fala que não, que Ele não peca e Deus coloca os nossos pecados sobre Jesus. Por quê? Porque Ele é o sacrifício, Ele é aquele animal perfeito. Bom, o cordeiro, melhor falando, né? Desculpa falar. Mas Ele é o cordeiro perfeito. É aquele que você apresenta diante de Deus, e aí seus pecados são perdoados. E aí vem a liberdade que nós temos em Cristo. Então, irmãos, pensa nisso. Eu queria chamar a Denise só para compartilhar uma escritura aqui, eu já continuo. Tem a ver com isso que eu estou falando. Falando sobre essa questão de pecado, né? É tão fácil nós nos sentirmos tão pecando. Tem tanta coisa na minha vida que não agrada a Deus. E aí, qual é o sentimento que nós temos? De fraqueza, né? De derrota e de culpa. Eu queria ler em Romanos 5, 6, fala assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Interessante ver aqui que o verbo está no passado, ou seja, né? Deus já não nos vê como fracos. Ele fala quando ainda éramos fracos. Irmãos e irmãs, nós, como novas criaturas, nós temos a força de Cristo em nós. Né? Nós já não somos vistos por Deus como fracos. Mas muitos, né, muitas vezes acham assim, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou um coitado, eu não consigo vencer o meu pecado. E acabam assumindo essa posição, né? E o que ele fala é que nós temos a mesma força que ressuscitou Jesus da morte. Imagina a força que nós temos atuando em nós, a força que ressuscitou Jesus da morte. Isso está em Romanos 8:11. Então, eu muitas vezes eu posso
posso falar para vocês que eu me sinto incapaz, que eu me sinto fraca, né? E não é errado se sentir assim, se sentir fraco. O que nós não podemos é viver nessa condição constantemente. Eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou fraco. Então nós temos que sair dessa condição, acreditando e tendo a fé de que nós temos a força de Cristo em nós, né? E quando às vezes nós nos deparamos com alguns problemas, né, dificuldades que nós temos, qual é o primeiro sentimento que vem, ou o primeiro pensamento que vem na nossa mente? Eu sou incapaz, não dou conta, não vai ser possível vencer isso, né? E aí a gente acaba se entregando. Então nós temos que lembrar sempre, saber que qualquer problema, qualquer dificuldade, ou até mesmo pecado que nós tenhamos, Deus pode usar isso para glorificar o nome dEle e para revelar o poder dEle em nossa vida também. E continuando sobre essa questão do pecado, né, como o Marcos tem falado, em Romanos 5:8, versículos um pouco mais abaixo, fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Novamente o verbo está aqui em quê? No passado. Éramos. Quem é que deixou de pecar? Ninguém. Nós nunca deixamos de pecar, né? Então, nós continuamos pecadores, mas por causa de Cristo, do que Cristo fez por nós, por Ele ter lavado com seu sangue, nos purificado. E quem está aqui, que ainda não conhece esse segredo, precisa se aprofundar e reconhecer e saber o que é isso, ter os meus pecados perdoados, ser lavado com o sangue de Jesus. Eu vou te falar que é um segredo muito especial de Deus para nós, né? Para cada um que queira conhecer. Então nós não somos mais considerados pecadores. Irmãos, irmãs, Deus não te considera mais pecador. Então o que isso significa? Bom, mas eu peco, né? E, como Marcos leu aí em Romanos 8, fala, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Imagina que incrível é saber disso, né? Que Deus não me vê como pecadora. Deus vê Jesus em minha vida. Mas isso me dá a opção de pecar. Se nós entendemos o que Cristo fez, se nós estamos unidos a Cristo, né? Nós vamos lutar contra o pecado. O pecado não vai nos dominar. Então essa não é uma condição para falar, eu sou pecador, é isso mesmo, Deus entende, Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe que essa é a minha luta e vai ser a minha luta para sempre. Não. Eu lembro quando o Nicolas, né, novamente aqui, continuando a história, mas o Nicolas crescendo, a gente teve muitos conflitos, eu com ele, né? Quem é mãe aqui de menino sabe que para ele se tornar um homem, ele acaba querendo se impor, né? Ele tem que se virar homem. E foram tantas dificuldades, pecado da minha parte, né? Que eu achava que eu nunca ia vencer. E Deus me deu a vitória, nos deu a vitória, tem nos dado a vitória. Então, nós podemos, né? Nós temos que entender o que Jesus fez. E isso, se nós entendemos isso profundamente, nós não vamos permanecer no pecado. Então, eu queria falar isso para vocês, meditem nisso, né? Que essa verdade te motive a cada dia a amar mais a Deus e lutar contra o pecado. Amém. Então, irmãos, não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. É isso que tem que ficar muito claro. Nós somos aceitos por Deus, justificados por Deus, não pelo seu mérito, porque você não dá conta, você não consegue, mas pelo mérito dele. Só para você entender, a gente já está terminando, Gálatas capítulo 4, você entender a importância de você crescer nisso, de você amadurecer, de você sair, deixar de ser criança para ser alguém maduro espiritual. Gálatas, eles estavam passando por essa situação, eles queriam voltar a ser criança, depender da lei, não pode, faça isso, não faça aquilo.
E eu noto também, irmãos, que quando nós estudamos a Bíblia com as pessoas, nós falamos da graça de Deus. Jesus morreu por seus pecados, Ele foi na cruz, Ele te ama, Ele bibi, bababá, e a pessoa se converte. Ah, isso mesmo, agora tem a lei, tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que fazer tal coisa, e aí parece que a gente se agarra na lei. E é o contrário que Paulo está falando, é o contrário que a gente lê em Hebreus. Nós precisamos crescer e entender, olha, a lei foi só para te carregar um certo tempo, agora nós vivemos debaixo da graça de Deus, dos méritos de Cristo, e vamos nos apoiar nisso, porque isso transforma o nosso comportamento, como eu já comentei aqui. Em Gálatas 4:1-7 fala-se: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Imagine que você é filho de um pai milionário. Você é criança, tem 10 anos. Seu pai deixa para você uma Ferrari, um iate, um avião, uma maravilhosa casa e tudo mais. Na condição de herdeiro, criança, você pode falar assim: dá a chave aí da Ferrari que eu vou dar um rolê. Por que você não pode? Porque você é criança, você não tem a maturidade para fazer isso. Então você pode ter lancha, você pode ter iate, você pode ter avião, você pode ter Ferrari. Você não tem maturidade, você não vai desfrutar. Às vezes ele fala: mas quando você é maduro, ainda que você tenha tudo, hein? É igual um escravo, você tem tudo, mas você não acessa nada. Quando você tem essa maturidade, aí você tem acesso. Então, irmão, se você é criança, se você quer uma lei te segurando, você está debaixo de um tutor. Você não vai acessar as coisas maiores que um filho herdeiro tem. Você precisa dar esse passo. E olha, eu vou te falar como que isso transforma. Quando eu comecei a entender, puxa, não depende dos meus méritos, não depende da opinião do outro. O que me transforma é o que Cristo já fez. Eu estou livre. Eu lembro que muitas vezes assim, eu podia fazer alguma coisa, 10 pessoas elogiavam, uma falava mal, aquilo me destruía. Eu não presto mesmo. Não, aí eu tentava desqualificar a pessoa. Não, mas ela também. Ela não. Aí começava, porque a lei de escravidão era criança. A partir do momento que eu entendi, olha, se é ou não é, Deus vai lidar com isso. E meu pai pode mais, ele me perdoa até por isso. Isso me dá liberdade, tira o peso de ficar com raiva, de querer lidar com a mesma moeda, de ficar julgando. Olha, se você está errado, você tem um pai que vai cuidar de você. Eu não sou seu pai. Eu agradeço a oração, né? O Marcos, pastor e tal. Acho que é a primeira vez que eu falo por mim nesse nível. Mas assim, eu sou pastor de Jesus. Eu sou um instrumento, tenho um papel determinado, como outros aqui também têm, mas quem te sustenta é Deus. Então, irmãos, se a gente tira esse peso, nós estamos livres para nos relacionar uns com os outros de maneira sincera, de maneira espiritual. Eu não vou lá ficar lavando roupa suja toda hora, não vou ficar lá falando de... Olha, é outro nível de relacionamento, outro nível de conhecimento. É outro nível de leitura da Bíblia, de gratidão a Deus. Isso te transforma. A minha pergunta é: você é herdeiro que está tomando conta das coisas? Ou você ainda está lá sofrendo pra caramba, igual um escravo, porque você não tem acesso? Porque você não amadureceu? Porque ainda você depende, fica julgando e é julgado toda hora. Que horrível, que triste é viver assim. Você já viu como criança quer aprovação? Criança toda hora está assim. Às vezes eu observo também no meu filho. Ele faz alguma coisa e olha para mim. Eu pego ele naquele momento, ele olhando para mim, tipo, e aí, aprovou? Porque ainda tem coisas que você precisa da lei. Isso não é maturidade. Não é maturidade. Ninguém aqui está preso a tutores.
Você precisa entender que tudo que fazemos ou temos é por mérito de Cristo. É por causa dele que nós somos perdoados. Eu espero que você comece a usufruir e saia da lei. Eu queria terminar com Lucas 24, 13 e 35. Eu não vou ler todo. Quem compartilhou foi o Léo Moreira na ceia domingo passado. E tocou bastante. Ele conta o relato de Emaús, né? Qual que é o relato de Emaús? Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, mas os discípulos estavam muito desanimados. Então tinha dois discípulos, e a Bíblia fala desse relato, que estavam discutindo. Poxa, esse Jesus, ele era homem poderoso, ele falou que ele era o Messias, morreu, já era, e agora? E ainda tem umas malucas lá, veja, que falaram que ele ressuscitou, nos deram um susto, imagina, ficaram assustados porque alguém falou que Jesus ressuscitou. E aí eles estão indo para Emaús, que é contrário de Jerusalém. Você lembra que depois lá em Mateus 28 Jesus fala, foram lá para Jerusalém, ele dá aquela ordem, né? Então ele estava indo contrário, desisto, já era, foi bom enquanto durou, vou para o outro lado. Está indo lá desanimado, metendo pau, né, reclamando, mas também esse Jesus, não sei o quê. Aí quem aparece no caminho? Jesus. E aí o que Jesus faz? Falou, seus incrédulos, vocês vão ver agora meu poder, toma, para dar um raio e mata dois de uma vez. Não, ele não consegue identificar quem é Jesus, discípulo, e começa a explicar. E a Bíblia fala que Jesus pega desde Moisés, você que não leu o Antigo Testamento, desde Moisés começa a explicar o papel do Messias, que iria chegar tudo aquilo, e no meio do caminho eles começam a sentir o quê? O peito ardendo, falou, rapaz, esse negócio aqui está fazendo sentido, e começa a esquentar o coração, e aí ele fala, Jesus estava indo, finge que vai embora, né? Igual quando você finge que está indo embora esperando um cafezinho, aí ele finge que vai embora, e os discípulos falam assim, não, fica aí, come com a gente, não, que isso, já vai sentando, né? Não, que isso, o que tem para comer, né? E aí Jesus vai, e fica lá, e começa a comer. Quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos, o entendimento dos discípulos abre. E o que acontece? Oi? Bom, Jesus desaparece. Eles entendem e aí eles começam, cara, aconteceu, Jesus de fato é o Messias, ele ressuscitou, e todas aquelas informações que ele tinha, eles tinham a informação que o Messias, Jesus falou, você não leu nas escrituras, ele tinha informação do papel do Messias, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, todas as informações estavam ali, mas até então eram crianças, não entendiam. Quando eles entendem, Cristo some. E aí o Léo conta uma história interessante que eu falei, puxa, ele conta assim, ele conta, se vocês lembram, né? Que alguém estava contando essa história, eu não sei se é fato real ou se é uma história. E aí, pessoas simples, lá da roça, tipo aquele mineirinho, né? Um matinho na boca. Aí pergunta assim, uai, para onde foi Jesus? Jesus sumiu, para onde que ele foi? Quando o Léo falou isso, eu pensei, foi para o paraíso, foi para o Pai, eu já fiz todo aquele ensino, aquele pensamento, né? Aquele estudo. Aí o outro fala, ai, senhor, deixa de ser bobo. Foi para dentro deles. E quando ele falou isso, eu falei, rapaz, é isso mesmo. Quando Cristo faz sentido, ele entra, e por isso que ele é o que substitui você diante de Deus. Porque ele entra, ele te representa. Nós somos agora como Cristo, não por nossos méritos, mas pelo próprio Cristo. E quando ele entra e tudo aquilo faz sentido, você começa a andar como alguém que é um seguidor de Cristo. Fez sentido para eles. Enquanto a palavra de Deus não fizer sentido para você, você continua sendo uma criança. Você continua dependendo de lei, achar que fiz certo, Deus gosta de mim, fiz errado, Deus não gosta, fulano me olhou feio, não vou mais, fulano gosta de mim, então eu vou, aqui é legal porque tem ministério, lá não tem, você fica dependendo de tutores. Não é Cristo a sua raiz. Me xingaram, me bateram, mas eu vou lá, porque eu vou por Cristo, eu amo meus irmãos, e eles vão se arrepender. Segue o jogo, porque é Cristo, irmãos. Então assim, que as escrituras façam sentido, que a justificação faça, não fica falando, Jesus morreu por mim, ele me ama, isso não faz sentido para você.
Não acha que ir na igreja, fazer coisas, vai te justificar. Às vezes nós pecamos e a gente começa a justificar, não, é porque isso, é porque... Olha, o único que justifica mesmo é Cristo. Não perde tempo com isso. Eu espero que você comece a ser herdeiro mesmo, comece a andar de Ferrari, entender que Cristo morreu por você, meu amigo. Que isso cause impacto nos seus relacionamentos, que cause impacto na hora que você venha ofertar, que eu venho porque Cristo morreu por você, porque você quer dar mesmo, está feliz da vida. Quando você se relaciona, você vai perdoar porque você já entende o perdão dos seus pecados. Quando você está no trabalho, você vai ser luz porque você tem uma mensagem poderosa. E lembra, toda vez que você erra, quem está lá te defendendo é o Cordeiro. Ele é perfeito, Ele é o sacrifício, e isso tem o poder de transformar nossas vidas. Vamos orar. Pai, obrigado pela justificação dos nossos pecados. Obrigado por Jesus ser um Cordeiro perfeito, e porque Ele morreu por nós, e é por isso que a gente proclama o nome dEle como Senhor e Salvador. Pai, eu oro para que possamos crescer e sermos adultos na fé, Deus. Possamos ler a Tua Palavra e que ela possa queimar em nossos corações, porque nós entendemos que Jesus é o sacrifício perfeito. Pai, obrigado porque não há nada que nos separe do Teu amor. Pai, obrigado porque a gente pode andar livre. E essa liberdade, Pai, ela não nos leva para o pecado. Pelo contrário, Pai, ela nos liberta. E ela provoca em nós um desejo incrível de ser parecido a Cristo. Porque a gente entende, Pai, que é por Ele e para Ele que nós vivemos. Deus, eu oro em especial pelos amigos que estão nos visitando, que talvez não entendam o que é ser perdoado, que talvez guarde coisas no coração, que não, às vezes até mesmo em família, na experiência humana, há tantos atritos e dores. E quando nós recebemos a mensagem da justificação, Pai, isso é tão bom, Deus, de saber que Cristo fez o que nós somos incapazes de fazer. Eu oro que o Senhor possa revelar a cada um que precisa para crescer na fé, para ser adulto. Pai, já agradecemos pelo perdão de todos os nossos pecados e pela fé que nós temos. E é incrível ver, Pai, os homens que entenderam isso, não foram para o pecado, mas pregaram a mensagem até a morte. Não se deixaram levar pelo medo e fraqueza e se entregaram ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esse sacrifício chegou até nós, e é por isso que nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, obrigado aí pela paciência, Pai, por buscar os seus filhos.